Apocalipse 4. Adoração no céu. Depois disso, tive uma visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante, fui iluminado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. Em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, dos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos 7 lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertos de olhos dos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 líderes caíam de joelho diante dele e o adoravam. Atiravam suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse 5. O livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os 7 selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que há nele, que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava escrito. Então um dos líderes me disse: Não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio de tua morte compraste para Deus de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e eu vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam voz forte: O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono, é o Cordeiro. Pertence o louvor, a honra e a glória, e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelho e o adoraram. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Quero convidar você agora para nós louvarmos ao Senhor.
Ficamos felizes quando vamos à casa do Senhor, como quando podemos nos reunir e engrandecer o nome do Senhor. Levante aí e louve o Senhor com o coração. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Oh, fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Oh, oh, fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, irmãos, com o hino que chama-se Ele Vem para Te Salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para
alcançado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meias lutas, o refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor, o te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com um hino que se chama Hosana. Aleluia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Tu és fiel, fiel em todo tempo, sua natureza é eterna bondade, grande é tua fidelidade, justo e bom criou a mim. Os que te temem chamam santo, santo, santo. Os que te adoram cantam santo, 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 grandioso Deus. Digno é o Senhor do perfeito louvor, de todo o meu amor. Enquanto eu respirar, desejo te adorar, agora e pra sempre. Aleluia. Chamam santo, santo, santo. Os que te adoram cantam santo, 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 grandioso Deus. Digno é o Senhor do perfeito louvor, de todo o meu
perfeito louvor de todo o meu amor. Enquanto eu respirar, desejo te adorar, agora e pra sempre. Digno é o Senhor do perfeito louvor de todo o meu amor. Enquanto eu respirar, desejo te adorar, agora e pra sempre. Agora e pra sempre. Agora e pra sempre. Desejo te adorar, agora e pra sempre. Digno é o Senhor do perfeito louvor de todo o meu amor. Respirar, desejo te adorar, agora e pra sempre. Aleluia. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos. É um prazer, é um privilégio estar com os irmãos nessa noite, com a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Dentro disso eu já quero convidar os irmãos que juntos retornemos a nossa caminhada pela carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje nós estaremos fazendo uma exposição, estaremos pensando e comentando algo sobre o capítulo 5, do verso 15 ao 21. Então, dentro desse espírito, eu já convido a você que esteja com a sua Bíblia, esteja com ela ao seu lado, seu smartphone, para acompanhar a leitura comigo. Nesse interim, nós vamos fazer algo diferente hoje. Eu não vou ler os versículos todos de uma vez. Eu vou começar lendo um pedaço que vai do 15 ao 18, depois a gente lê aí 19, 20 e 21a, e por fim a gente lê 21b. Então, conforme a gente lê os pedaços, né, vamos dividir em 3 pedaços, conforme a gente lê os 3 pedaços, a gente vai explicando pedaço por pedaço, e assim, chegando no final e na conclusão, a gente vai acabar lendo todos os versículos que a gente se propôs a conversar, a pregar nessa noite com os irmãos. Então, hoje nós vamos falar sobre as obras da carne. Dentro disso, a gente fazendo um repeteco aí, no capítulo 5, Paulo, no capítulo 5, ele introduz o assunto da liberdade cristã. Ele vem falando, né, até o capítulo 4, sobre justificação, sobre escravidão da lei, sobre a verdadeira justiça pela fé. E no capítulo 5, ele já começa no versículo 1, afirmando que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, Paulo aqui ele introduz o assunto da liberdade cristã. Posteriormente, inclusive isso foi o tema da nossa última pregação, nós falamos do verso 13 até o 15, onde Paulo ele nos afirma que ele chama a atenção dos irmãos Gálatas ao fato de que a liberdade não é libertinagem, ou ele chama a atenção dos Gálatas para que o fato de eles serem livres em Cristo, de alguma forma eles
deturpem esse conceito, essa ideia, essa realidade, a ponto de caírem na libertinagem. Então, Paulo chama a atenção deles e ele fala o seguinte no versículo 5:13: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, Paulo ele está ali chamando a atenção de que o não entendimento, o erro da liberdade pode dar ocasião à carne. Ele prossegue aí no verso 13, verso 14, verso 15, ele fala sobre um problema. Na verdade, ele já tinha dado aí a entender que havia esse problema lá no capítulo 3, no verso 3. Quando ele fala que ele chama os Gálatas de insensatos, olha, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Isso é 3:3, Gálatas 3:3. No verso 15, a gente vê ali, com um pouco de uma certa ironia, Paulo chamando a atenção dos Gálatas no seguinte conteúdo, na seguinte forma: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ou seja, lá em 3:3 ele já deu uma pontinha do problema, aqui no verso 15 ele retorna de novo. Os Gálatas estavam tendo problemas ali, eles estavam se mordendo e se devorando, e Paulo fala: olha, tomem cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. Aqui, nosso interesse nessa noite é a partir do verso 16, onde começa um capítulo que é muito conhecido, onde começa um texto, que é muito conhecido. Do verso 16 ao 21, é nesse contexto, até mesmo de 19 a 21, que vemos as obras da carne. Do verso 16 em diante, até o final do capítulo 5, a temática é as obras da carne e o fruto do Espírito. Nosso desafio nessa noite é ver aí do verso 16 ao 21, e nós vamos ficar ali basicamente conversando e falando sobre as obras da carne. O fruto do Espírito fica para uma outra oportunidade. Lembrando de novo que nós não vamos fazer a leitura toda no início, como de costume, mas agora nós vamos começar a partir do verso 16. No verso 15, os Gálatas estavam se mordendo e se devorando, e Paulo falou: olha, cuidado para que não se destruam mutuamente. Nós vamos a partir do verso 16. No verso 16, Paulo fala o seguinte, Gálatas 5,16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se lembra lá 3:3? Cuidado para não começar no Espírito. Vocês são tão insensatos assim que começaram no Espírito e estão terminando. Cuidado para não terminar na carne, né? Aqui ele fala o seguinte no verso 16 do capítulo 5: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E isso aqui tem um link com o verso 15, né? Em que eles estavam se destruindo, havia ali o perigo de se destruírem mutuamente. Paulo, no verso 16, ele chama a atenção para os Gálatas de que o remédio para os graves conflitos pessoais que havia entre os irmãos ali na Galácia é justamente o quê? É viver no Espírito. Ele sugere para os irmãos da Galácia que a única forma de superar aquela forte inimizade que havia entre aqueles crentes era viverem do quê? Debaixo da influência do Espírito. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O apóstolo ainda, ele descreve para a gente aqui que essa forma de viver no Espírito, de andar no Espírito, ele dá essa descrição. O significado básico dessa expressão viver no Espírito é um caminhar em que o indivíduo, em que a pessoa, em que o Gálata permite que o Espírito de Deus controle suas ações e de forma ao Espírito de Deus guiar a sua vontade. O homem que se dispõe a isso, o homem que se dispõe a viver no Espírito e deixar que as suas ações, o seu caminhar
esteja sujeito ao Espírito, é Deus controlando as suas reações e a sua vontade. Um homem que se dispõe a isso, ele diz não para as suas inclinações pessoais e sim para as orientações que o Espírito dá na sua vida. Eu vou ler aqui para os irmãos Romanos 8:5, que nos fala o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então percebam bem, o homem que se dispõe a isso, ou seja, a viver pelo Espírito, ou ser sujeitado ao Espírito, diz não para as suas inclinações da carne e diz sim para as orientações de Deus. Isso é muito importante na vida do cristão. As duas implicações que a gente tem rápidas e básicas para essa vivência no Espírito, para esse ter o Espírito de Deus no controle da nossa vida, são as seguintes. A primeira, a gente precisa notar que os cristãos que se dispõem a viver dessa maneira, sob o controle do Espírito, é o Espírito que habita neles, apontando-lhes o modo de proceder. Eu vou ler mais 2 versículos de Romanos 8:9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, só os cristãos que podem ter essa sujeição e esse direcionamento de Cristo. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, são filhos de Deus. Uma segunda implicação é um pouco ao contrário do que muitas pessoas imaginam. No sentido de que viver sob a influência, sobre a orientação do Espírito, não é uma experiência mística, não é viver na espiritosfera, não é viver o invisível, não é viver alguma coisa, andar no sobrenatural, digamos assim. Não. Um viver, e muitas pessoas pensam assim, o crente tem sua personalidade anulada, ele vive num constante êxtase. Não é isso. Pelo contrário, é uma coisa muito prática, muito real, muito cotidiana, digamos assim. Para o cristão que vive no Espírito é uma coisa muito ordinária, até por que não dizer. Por quê? A vida sob o Espírito, vivendo no Espírito, andando no Espírito, é um estilo de vida em que o cristão se submete de forma voluntária e consciente, ou conscientemente, sabendo que não existe outra maneira pela qual seja possível viver o cristianismo de um modo satisfatório. As duas implicações: só o cristão que é filho de Deus, que tem o Espírito de Deus, pode viver essa vida submetida ao Espírito. E segundo, não existe uma maneira de viver uma vida cristã satisfatória, real, profunda, sem a orientação do Espírito Santo. Dentro disso, o que vem em decorrência desse andar no Espírito? É a questão de que quando o crente ele anda no Espírito, a conduta dele é mudada. A inclinação dele para a carne, a inclinação pecaminosa dele, quando o crente anda no Espírito, ela não é satisfeita. Ou seja, tal tendência no crente ela é mortificada. É a mortificação da carne. Eu vou ler aqui Romanos 8:13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Isso é a mortificação da carne. Uma mortificação feita através da obra do Espírito Santo. Uma coisa que é interessante aqui é que o apóstolo ele não está dizendo que se submeter ao controle de Deus mediante o seu Espírito leva o crente para uma vida sem pecado, né? Por um lado, o crente não vive num constante êxtase místico, mas também
não quer dizer que ele viva sem pecado. E a gente olhando para Romanos 7, 15 a 25, a gente vê que a própria experiência do apóstolo aponta para isso. Né? As coisas que ele não queria fazer era que ele fazia, e ao contrário. Porém, o crente que se sujeita às orientações e à influência do Espírito Santo, ele não vive sob o domínio do pecado, sob o domínio das suas inclinações naturais. Elas não desaparecem do crente assim no piscar de olhos ou no estalar de dedos, mas também elas não são capazes de tomar as rédeas da sua vida e ditar-lhe a conduta. Ou seja, o crente ele tem as suas inclinações, o pecado se mostra presente, mas quando o Espírito Santo domina a vida do crente, o crente se sujeita, ele vive, ele anda no Espírito. O pecado existe, mas não o domina, ele não é o Senhor da sua vida. Pelo contrário, quando o crente peca, ele se perturba, ele se entristece, porque ele percebe que pecou contra um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus tremendo. Nunca o pecado se torna o centro da vida de um crente dominado pelo Espírito. Um crente que anda segundo o Espírito. Um crente que vive no Espírito. Deus é o centro da sua vida. Seguindo, no versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Paulo ele segue aqui no seu ensino, dizendo ou destacando que é no íntimo do cristão uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha entre a sua natureza pecaminosa e as orientações do Espírito Santo que nele habita. Ou seja, o Espírito Santo ali dentro do cristão, dando as orientações, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, combate essa inclinação, combate essa velha natureza que muitas vezes insiste aí em nos perturbar, em tentando, digamos assim, nos derrubar, né? O ensino do apóstolo Paulo nessas questões, se de um lado existe uma inclinação natural tentando determinar a conduta de um crente já regenerado em Cristo, do outro lado o Espírito insiste, ele trava uma batalha em tentando guiar a vida daqueles que pertencem a Deus. É o verso 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, percebam. Paulo sabia, e jogando dentro do contexto do versículo 15, que os Gálatas ali estão se mordendo, se devorando e saindo, como eu disse no outro sermão, literalmente na mão. Paulo sabia que as discórdias entre os crentes da Galácia, ali entre os irmãos, era o quê? Era o resultado indesejado daquela batalha entre os impulsos da carne e dentro daqueles crentes, de forma que eles estavam dando vazão à carnalidade, e em detrimento da orientação do Espírito Santo. Ou seja, havia ali uma batalha dentro daqueles irmãos. Sobre esses irmãos da Galácia recaía o dever de administrar corretamente essas inclinações naturais. Como? Submetendo-se ao Espírito. Ou como no verso 16, vivam no Espírito. Se vocês viverem no Espírito, vocês não vão satisfazer esses desejos, essas inclinações, essa vontade de desganar o seu irmão que você está aí dentro de si. Cabia aos crentes da Galácia refrear essa tendência carnal, refrear essa natureza pecaminosa. De que forma? Submetendo os seus desejos ao ensino do Espírito Santo. No verso 18, lembrem-se que a gente está fazendo aqui um versículo a versículo, né? Versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, deixa eu mexer aqui um pouquinho. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Nesse verso 18 a gente percebe que tudo conduz ao apóstolo, o apóstolo Paulo, na verdade, falando aos Gálatas, a uma implicação que parece óbvia, né? Se era o Espírito Santo que os Gálatas deviam sujeição,
Isso significava também que, daí tem um argumento todo na carta dele, o Senhor dos Gálatas não poderia ser a lei. Verso 18, olha só. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Paulo aqui está, querendo dizer o seguinte, olha, essas brigas que acontecem entre vocês, meus irmãos Gálatas, são reflexos do domínio da carne em suas vidas. E como é que a gente pode terminar com elas? Somente vocês, irmãos, cada um de vocês, submetendo a sua vida ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo, de fato, atua em vocês e ele se opõe a essas inclinações da sua carne. Ora, aí por consequência, por tabela, se o Espírito de Deus quer controlar a sua vida, é óbvio, irmãos Gálatas, que a sua obediência deve ser a ele e não às normas da lei mosaica, como os mestres judaicos têm lhe ensinado. Percebam que nesse pedaço de 17 a 18, Paulo ele contrapõe o Espírito Santo, o viver no Espírito Santo, ao viver as inclinações da carne e a obediência da lei. Então, nós temos aqui nesses versículos 16, 17 e 18, uma introdução daquilo que a gente vai ver no versículo 19 e 21, onde Paulo faz uma lista sobre as obras da carne. Então eu convido você que vá comigo agora para o versículo 19, onde a gente vai ver quais são essas obras da carne. Nós começamos o versículo 19 do texto paulino, onde o apóstolo Paulo ele já nos afirma o seguinte, olha só, ora, as obras da carne já são conhecidas. Ou seja, o que Paulo está falando aqui não é nenhuma novidade, digamos assim. Porque muitas dessas obras da carne, elas faziam parte da vida dos Gálatas antes de eles aceitarem a Cristo. Tá bom? Então ele fala, olha, não estou falando nenhuma novidade para vocês sabem do que eu estou falando. Esse conjunto de obras da carne já são conhecidas. E ele continua, elas são conhecidas e são estas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Versículo 21, parte A. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. O apóstolo Paulo aqui, ele apresenta uma lista com 15 obras da carne específicas. E a ideia do apóstolo Paulo é mostrar de forma bem clara o modo de como essas inclinações se manifestam na vida dos homens, ou como as inclinações na natureza pecaminosa se manifestam no dia a dia das pessoas que se deixam dominar por elas. As obras da carne constituem a maneira de viver daqueles que não herdarão o reino de Deus. A gente vai ver isso aí no final do versículo 21. É aquilo que as pessoas praticam de acordo com sua natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que essas obras são facilmente identificáveis. E o termo, a gente viu aqui, as obras da carne são conhecidas. Na versão Almeida, revista atualizada, a palavra é manifestas. Tanto essa palavra conhecida como manifesta, no grego vem do termo phanerá, que indica que essas obras que são manifestas ou são conhecidas, elas quer dizer que elas são praticadas sem qualquer tipo de discrição, de pudor, de vergonha. Elas são expostas diante de todo mundo à luz do dia, sem nenhuma preocupação, numa chocante demonstração de ausência de escrúpulos, de temor, de medo. Não. Essas obras são conhecidas e manifestas de maneira bem clara, bem evidente, bem notória. Dentro desse sentido, o apóstolo Paulo ele nos dá aqui, está até aparecendo para vocês agora, eu coloquei um plano geral,
ele coloca esses 15 itens, são 15 itens, né? Ele coloca esses 15 itens e a gente consegue dividir eles em 4 grupos. As obras da carne são manifestas em 15 itens, que são divididos em 4 grupos. Um grupo de obras da carne, ou pecados, que se manifestam na natureza sexual. Um outro grupo que se manifesta, dessas obras da carne, que se manifesta na natureza religiosa, na natureza relacional e na natureza coletiva. Então, a partir de agora, a gente vai estudar cada grupinho e ver ali um significado de cada obra da carne de uma maneira específica. Dentro disso, o primeiro grupo de obras da carne, digamos assim, a gente viu aí que são as obras da carne de natureza sexual, tá bom? Temos esses 3 itens: imoralidade, impureza e libertinagem. A imoralidade é o termo porneia, né, de pornográfico. A palavra pornográfica ou pornográfico vem de porneia. Abrange todos os tipos de relação sexual ilícita, desde a fornicação até a prostituição. Ou seja, a relação sexual que não esteja dentro de um contexto heterossexual, dentro do casamento, debaixo da bênção de Deus, imoralidade. Veja aí que desde a fornicação, relação sexual entre não casados, até a prostituição, o comércio do sexo, né? Isso é imoralidade. Um outro termo dentro dos pecados de natureza sexual é a impureza, que vem do grego atakesia, sugere a ideia de podridão no íntimo, ou seja, as más intenções na área sexual, ainda que também signifique imoralidade de um modo geral. Ou seja, a imoralidade é a manifestação externa da impureza. Por isso que a gente vê Jesus Cristo falando que o adultério não é somente um ato consumado, mas começa lá no coração do homem, quando este cobiça a mulher do seu próximo e pensa nisso. É a impureza, é a atakesia, podridão no íntimo. Muitas vezes nós não estamos adulterando fisicamente com alguém, mas no nosso coração temos ali a podridão no íntimo. E nós nos sujeitemos ao Espírito de Deus para eliminarmos esse pecado, combatermos esse pecado na nossa vida. Terceiro item das obras da carne de natureza sexual é a libertinagem, ou a azegeia, que pode ser, essa palavra libertinagem também pode ser traduzida como a palavra lascívia. A versão Almeida, revista atualizada, tem essa questão, lascívia, que também quer dizer, num termo mais perto da gente, a palavra sensualidade. O termo pode denotar um comportamento ousado, sensual, próprio daquele que se entrega à licenciosidade ou à lascívia. Essa pessoa que vive nesse modo de vida libertino, ela assume um modo devasso, impúdico e dissoluto de viver. Ou seja, alguém que se importa, quer, deseja despertar, anda de modo sensual com o desejo de despertar o desejo dos outros. Então nós vimos aí esses 3 pecados, essas 3 obras da carne, no grupo das obras da carne que estão relacionadas à natureza sexual. Um segundo grupo, é um grupo um pouquinho menor, são as obras da carne, né, relacionadas à natureza religiosa. Temos 2 itens aí, dos 15, né? Já vimos 3, agora veremos 2. O primeiro deles é a idolatria, que vem do termo eidololatria, que é a adoração de ídolos ou imagens de falsos deuses. Uma questão aqui só rapidinha, é que essas obras da carne, ou pecados de natureza religiosa, nos tempos dos Gálatas, as manifestações religiosas, cabe um parênteses aqui, né? As manifestações religiosas que eram características ali da cultura grego-romana, nada mais, nada menos, giravam exatamente nisso. Em adoração a imagens de escultura, a prática de artes mágicas, como a busca do contato com os mortos, também feitiçarias e encantamentos. Então, assim, o que os Gálatas viam antes da conversão deles, Paulo está falando, vocês conhecem isso aí, porque vocês viviam isso. Percebam que os pecados de natureza sexual e de religiosa,
Os Gálatas viviam isso antes de conhecer a Cristo. Agora não cabe isso. Temos dois termos aí, né? A gente viu idolatria, que é a adoração de ídolos ou imagens de falsos deuses. Feitiçaria, que vem do termo farmaqueia. A palavra lembra pra gente, farmaqueia, lembra farmácia, né? Mas a palavra lá no termo mesmo próprio sugere inicialmente a prática de magia que com o uso, né, de poções e drogas. Feitiçaria, farmaqueia também, é qualquer arte de bruxaria, magia ou encantamento. A prática popular de simpatias, o pessoal... Eu já fui na benzedeira quando criança, minha mãe me levava, talvez você tenha ido. Eu fiz simpatia para bronquite, ou não, minha mãe fez simpatia para bronquite quando era criança, você já deve ter feito. Essas práticas de simpatias, elas se inserem perfeitamente nesse conceito de feitiçaria que Paulo apresenta aqui como obra da carne. Também o uso de drogas no preparo do indivíduo para exercícios mentais, santo daime, você lembra disso? Também, que é próprio das religiões orientais. A gente tem aqui, ou tinha, não sei, aí na Amazônia, aí, os caras tomando um chazinho de santo daime para ficar meio estranho. Também se inclui nisso, no campo da feitiçaria. Esses são os dois termos ou duas obras da carne relacionadas à natureza religiosa. Eu te convido agora, o próximo slide, aí, a próxima lâmina, é o conjunto maior, né? Natureza sexual, 3 itens, natureza religiosa, 2. Agora, natureza relacional são 8. E essas obras da carne de natureza relacional são as obras da carne que caracterizam as relações humanas. E a gente já pôde perceber aí, né, a gente já comentou um pouquinho, que os Gálatas tinham muitos problemas nessa parte. Eles estavam se mordendo, se devorando, estavam se destruindo mutuamente. Obras da carne de natureza relacional. A primeira delas, aqui no canto superior esquerdo, é o ódio, ou a ectrai. E aqui não é um mero sentimento, esse ódio, essa obra da carne. Trata-se de manutenção sistemática de inimizades. O homem carnal, ele considera-se inimigo de certas pessoas e age como tal, alimentando as suas hostilidades. Então, muitas vezes a gente tem um desentendimento ali e tal. A obra da carne do ódio faz com que a pessoa enxergue aquela pessoa com quem você tem uma diferença, algo assim, como um inimigo. E o inimigo trata o inimigo como? Ele tenta derrubar, ele provoca, ele causa hostilidades, ele considera aquela pessoa ali, se puder matar ele mata. Então, no campo da natureza relacional, o ódio é a primeira obra da carne, tá bom? O segundo, eu vou descer, né, para a discórdia, eris. Denota a rivalidade que aflora, em contendas, discussões verbais, provocações. São manifestações que denotam esse tipo de pecado. Rivalidade, contenda, discussão verbal e provocação. Discórdia, obra da carne. Infelizmente, em quantos lugares, em quantas igrejas que professam o nome de Cristo, tem muita coisa dessa. Deus livre nosso coração disso, que vençamos isso, andando e vivendo no Espírito. Ciúmes, vem aí do grego zelos. Seu significado aqui é o sentimento de inveja, o incômodo que nasce no coração de alguém quando vê o sucesso, o destaque ou o simples bem-estar de outro. Ou seja, o irmão ele é nomeado para um cargo e você queria o cargo dele. Você fica com ciúmes. Você tem ali o sentimento de uma inveja. Você não fica feliz por aquele irmão. Você não comemora com ele. Não, você quer o lugar dele. Você fica ali incomodado. Você fica ali... O simples fato do irmão estar bem já te incomoda. Obra da carne. Nessa lâmina, por último, o egoísmo, que é de eripeia,
O vocábulo denota a ambição egoísta, também mencionado em Tiago 3, 14 e 16, como a causa de tudo o que é ruim nas relações entre os homens. O indivíduo que pratica esse pecado é aquele que faz as coisas visando a glória pessoal, né? Não devemos fazer nada buscando a nossa glória pessoal, buscando estar bem. E ainda mais quando a gente prejudica ou pisa no irmão. O indivíduo que pratica esse pecado é aquele que faz as coisas visando a glória pessoal em detrimento dos interesses e bem-estar dos outros, chegando ao mesmo a desrespeitá-lo. Egoísmo. Eu. Que o meu próximo se dane. Se eu puder pisar no meu próximo para mim conseguir meus objetivos, eu piso. Isso é egoísmo. Obra da carne. A gente passa por uma segunda lâmina aí, um segundo slide. Ira significa basicamente raiva e furor. E quando Paulo fala nessa ira, ou se mói, ele tem em mente aquelas pessoas que explodem de cólera, que qualquer coisa já fica nervosa, perde o controle, fica irritada, ela grita, ela ameaça, ela já parte para baixaria, para ofensa, já faz, é o barraqueiro, né? O homem carnal reage de modo agressivo, bem depressa e por muito pouco. Então essa é mais uma obra da carne. Ira, furor e raiva. Inveja. A palavra inveja é o fitonoi no grego. A gente viu o ciúme, a inveja é um ciúme além, digamos assim. É o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato dos outros possuírem essas coisas. Ele não fica somente enciumado, mas ele quer aquilo, ele quer derrubar. Os invejosos não apenas desejam o que pertence aos outros, mas anseiam que os outros sofram. Ele fica enciumado, ele fica dodói, ele quer e quer ver o outro sofrendo. Olha que coisa de louco. Obra da carne. Trata-se de pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. Ô Senhor, no meio do povo de Deus não pode ter isso. Na minha vida e na sua não pode ter isso. Lado direito aqui, a coluna da direita, dissensões ou dicostasiai. Essas são as divisões e partidos que muitas vezes se insinuam até mesmo dentro das igrejas. Aí, texto de Romanos 16, 17. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Marcos, eu sou do Regis, eu sou do Renato. Não, nada disso. Isso é dissensão. Esse espírito é um espírito de dissensão, divisão, partido. Nosso partido é Cristo. Amamos a Cristo e a Ele servimos. Acabou. E por último, facções, ou o termo grego aí, aiereseis. Referem-se a conflitos de opinião. Inclusive, a palavra heresia, para falar da heresia aí, surge desse termo facção ou aiereseis, usado para descrever conceitos, tá bom? Doutrinários que causam cismas dentro da igreja. Então a gente viu aí os 8 pecados de natureza relacional. E por último, pecados de natureza coletiva. E temos 2 itens, a embriaguez e a orgia. Embriaguez ou metfoi significa o uso abusivo da bebida alcoólica. E aqui tem uma questão interessante que dentro da teologia reformada a gente aprende que o cristianismo não defende a abstinência total do álcool. Mesmo porque nos tempos de Jesus a água era um traste, não tinha Sabesp e Semar. A água era horrível. Então o pessoal, para se refrescar, para matar a sede, tomava vinho. Mas o cristianismo ele não ensina a abstinência do álcool, porém reprova a bebedice. Por que a gente não bebe? Eu não bebo, nem em secreto, tá bom? Por causa da questão do escândalo. Dentro da mentalidade brasileira, do cristianismo brasileiro, um evangélico não deve beber. E se eu bebo e causo escândalo ao meu irmão, eu estou pecando. Eu não estou amando o mais fraco. Então, eu também não confio muito em mim, então é melhor não beber.
Mas vejam só, pecados ou obras da carne de natureza coletiva, embriaguez. E depois as orgias. E aqui, comói é o termo, lembra um pouco os pecados de natureza ou as obras da carne de natureza sexual, mas aqui denota um banquete festivo em que as pessoas se entregam à glutonaria e a todos os tipos de prazer corporal. A orgia sexual compõe o quadro que a palavra sugere. E um detalhe, né? No ambiente pagão do século I, essas festas devassas eram coisa comum, era corriqueira, inclusive no culto aos deuses. Um detalhe, esses pecados de natureza coletiva, a gente pode perceber, tanto a embriaguez como as orgias, são obras da carne que expressam o quê? A falta de controle ou moderação. Também a gente pode perceber que esses pecados expressam a busca insaciável por satisfazer os desejos mais básicos da natureza humana decaída. Então esses são os pecados de natureza ou as obras da carne de natureza coletiva. A gente viu aqui, nesses 4 grupos de obras da carne, o estrago que o pecado é capaz de fazer na vida do homem. Na vida do homem sem Deus. Na vida do crente que se sujeita mais à sua carne do que a andar e a viver no Espírito. A gente agora vai partir para o rumo ao final, à conclusão, onde a gente vai ler a parte que falta do versículo 21b. A parte final do versículo 21b nos diz o seguinte: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Um detalhezinho, lá na parte 21a, versículo 21, tá bom? Tem um pedaço das obras da carne que é a inveja, a bebedeira, a orgia. E coisas semelhantes a essa. Tá? Antes fala dessa parte 21b, da parte do declaro. Esse coisas semelhantes, Paulo está indicando aqui o quê? Que essa lista de 15 itens das obras da carne não é uma lista, digamos, exaustiva. Pode ter mais, né? E coisas semelhantes a essas 15, tudo que tem semelhante, lá que não está aqui, que estão parecido com essas, são obras da carne. E ele fala, agora sim, nessa parte finalzinha do versículo 21, declara a vocês como antes já os preveni. Possivelmente ele já havia falado aos Gálatas numa outra ocasião, em uma visita ali àquela região, talvez a visita registrada ali em Atos 14, do 1 ao 23. E perceba, naquela visita em Atos 14, 1 ao 23, como agora, de novo escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo adverte que todo aquele que pratica estas coisas, o que acontece com ele? Eles não herdarão o reino de Deus. Isso significa, e é algo duro, triste, que as pessoas que vivem sob o domínio das obras da carne, elas estão revelando a sua verdadeira condição espiritual. Qual seria essa condição espiritual? A condição de um incrédulo, de perdido. Isso é duro falar isso. Ainda que muitos desses que são dominados pelas obras da carne, que estão revelando ali a sua condição de incrédulo e perdido, muitos desses se apresentem como cristãos, têm um discurso bonito, que conhecem as verdadeiras doutrinas, a Bíblia, muitos deles têm envolvimento com a igreja, mas as obras da carne estão tão afloradas, estão exacerbadas, que você percebe que elas dominam a sua conduta. É uma postura de um incrédulo e de um perdido. As obras da carne dominam a vida dessa pessoa. Condição de incrédulo e de perdido. Por quê? O que a gente tem que ver?
Tá, a obra da carne indica a condição de incrédulo e perdido. Isso implica que, do lado oposto, digamos assim, uma vida que conheceu a Cristo, ela anda no Espírito. Ela sabe que a única forma de viver um cristianismo autêntico e verdadeiro é se submetendo à orientação, ao guiar, né, do Espírito, que ele já tem. E lembrando, né, não é o êxtase, não é o andar no sobrenatural, não, é se submeter à sua vontade, às suas atitudes, às suas ações, em fugir, em negar essas obras da carne. Uma vida onde o pecado reina jamais experimentou a redenção que é em Cristo Jesus. E a verdade é que também quem vive pecando, quem vive no pecado, mostra que nunca foi liberto do pecado. E o que acontece com esses, não herdarão o reino de Deus. Isso nos reflete um pouco, dá para a gente fazer um link desse 21b aqui, está aparecendo aí para você, com Atos 22, Apocalipse 22, 14 e 15. Olha só, vai aparecer para vocês aí. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ok. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso não lembra muito, não parece muito Gálatas 19 a 21, Gálatas 5, 19 a 21. Quem tem sua vida dominada pelas obras da carne não herdará o reino de Deus. O remédio que Paulo dá para os Gálatas e dá para mim e para você: vivam no Espírito, andem no Espírito, submetam-se ao Espírito. Partindo para a conclusão, a gente pode tirar 3 ideias aqui. Há 3 influências sobre as quais é possível que um crente se coloque. Uma é a influência, ter sua vida influenciada na lei. Outra, na carne. Na lei, Paulo bateu muito aí nos 4 primeiros capítulos de Gálatas. No capítulo 5, ele começa a falar sobre a liberdade cristã. Ele insere o conceito do paradoxo entre carne e espírito. Contraste, né, entre carne e espírito. Então, agora, o homem pode viver sob o domínio da lei, ou da carne, ou do espírito. As duas primeiras influências, digamos assim, a carne e a lei, na verdade, são impossibilidades de se agradar a Deus. Não conseguimos agradar a Deus tentando cumprir as regras e as normas, dando à lei do Antigo Testamento um papel que não é dela, que não é dele. Também vivendo dominado pela carne, quando eu falo a carne, são os meus desejos, as minhas inclinações naturais. Também não agradamos a Deus. E aqui a gente percebe, né, que já estamos aí terminando o capítulo 5, Paulo, o desespero dele é justamente esses 2 caminhos que os Gálatas querem seguir. Ou querem agradar a Deus servindo a lei, ou querem viver na libertinagem, né? Ou querem viver ali como cristãos, pecha de cristãos, mas se mordendo, se devorando e se destruindo mutuamente. A outra influência, a terceira e última que a gente falou, é o espírito. E essa influência é a única que leva o crente a fazer a vontade do seu Senhor. Tá bom? Vamos ler aqui o verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
viver na lei não dá. Viver na carne não dá. Temos que viver no Espírito. Vivam no Espírito. Eu devo viver no Espírito. Você, meu irmão, deve viver no Espírito. Debaixo da força do Espírito, viver no Espírito, a carne é neutralizada. O cristão é capacitado sobrenaturalmente a cumprir a justa exigência da lei, que é amar a Deus e ao próximo. Então, meus irmãos, fica aqui para a gente terminar esse pensamento, né, esse texto sobre as obras da carne. Que possamos nos submeter e viver no Espírito. Que a nossa inclinação, as nossas reações, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir sejam reflexos de uma vida no Espírito. Que cada dia menos as obras da carne se manifestem na nossa vida. Até que no momento, lá na glória, estejamos definitivamente livres dela. Quero terminar e convidar a você que ore comigo nesse momento. A gente ora encerrando essa mensagem, essa pregação, e também ora encerrando o culto. Deus Pai, em nome de Jesus eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos, no sentido de que pelo poder do Teu Espírito possamos viver um viver digno e agradável do Senhor, um viver que cada vez mais exista a presença de ira, exista a presença de ciúmes, de inveja, de idolatria, de impureza, de embriaguez. Ó Pai, que através do Teu Espírito Santo possamos nos submeter à Tua vontade. Que mediante o trabalhar e o agir do Teu Espírito que tabernacula entre nós, no nosso interior, possamos vencer as inclinações da nossa carne e da nossa velha natureza. E que possamos termos um viver digno para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço, capacita-me, capacita a Tua igreja, para sermos crentes, adoradores, sermos pregadores, sermos servos uns dos outros pelo poder do Teu Espírito. Que assim seja, Deus. Eu desejo no meu coração e eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, tenham uma boa semana. Aí, o resto de semana, de quinta para frente. Deus os abençoe. Um forte abraço.